Olá, bom dia, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Hoje encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, os versículos 8 a 11. Assim está escrito: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Esse o texto para a meditação, falando sobre a grande reconciliação realizada por Deus a nosso favor. Nós observamos dentro deste texto, enfatizando sobre a reconciliação. E quando nós falamos sobre reconciliar, significa trazer de volta duas partes que estavam em desacordo, em desarmonia, em desavença, que se tornaram inimigos. E, portanto, não há outro meio a se fazer senão buscar, pelo caminho da reconciliação, trazê-los novamente para que haja os ajustes e acertos necessários para que então volte àquela harmonia, amizade, comunhão e proximidade. Nós encontramos, à luz da Bíblia, que o Senhor Deus, ao criar o homem, sua imagem e semelhança, o fez como prova do seu amor. Colocou diante dele todas as oportunidades para que tivesse uma vida alegre, feliz, abençoada e eterna diante da presença de Deus. E partindo do homem, através da ação de Satanás, entronizado ou apresentando-se na forma de uma serpente falante, introduziu o pecado, a desobediência, a rebelião, e ela então encontrou lugar no coração deste homem e desta mulher, que foram formados por Deus, e ali então passou a exercer domínio sobre aquela vida, quebrando assim a comunhão, a aliança, a amizade da parte do homem para com Deus. E, portanto, na sua rebelião e desobediência, que foi a causa originária da inimizade que, a partir dali, passou a estabelecer-se entre o homem e Deus. Não foi Deus que se tornou inimigo, foi o homem que se tornou inimigo de Deus por não atender à sua palavra e não firmar-se no princípio que Deus havia estabelecido. Decidiu dar ouvidos a vozes estranhas e estas o levaram à grande tragédia de perder a comunhão com Deus, e não somente isso, mas de se tornar um inimigo implacável, ingrato, irreconciliáveis, profanos, diante da presença de um Deus santo, poderoso, maravilhoso, que o criou, que o mantém, que o sustenta, mesmo no seu estado de inimizade. A parte de Deus ele não retirou, ele mantém, porque em Deus nós encontramos um caminho, somente por ele, para resolver esta situação de inimizade e procurar restabelecê-la
novamente. Então, a causa da inimizade do homem para com Deus, é preciso falarmos sobre a inimizade para falarmos o porquê da reconciliação. Então, esta inimizade, ela originou-se através da incredulidade e desobediência. O homem ousou descrer da palavra que Deus lhe havia dito e crer na indução que a serpente lhe proporcionou naquela oportunidade, e depois de realizado esta desobediência, ele sentiu quão ingrato ele tornou-se diante de Deus e procurando escondê-lo. O adversário é assim, ele tenta as pessoas para romper com Deus, para abandonar a Deus. E depois que elas obedecem à sua indução, ele coloca nelas vergonha. E elas ficam distantes de Deus, envergonhadas com o que fizeram, no entanto, com o coração endurecido, mesmo porque nada que parte do homem pode comover a Deus. Isto porque nós entendemos que o homem está marcado com o espírito da desobediência, da rebelião e da ingratidão diante de Deus. Então ele anda por este mundo como errante, forasteiro, e por aí vai. Então, a causa da inimizade foi isto. Então, originou-se o pecado, começando por Adão, e o pecado nada mais é do que a inimizade contra Deus. O pecado é a provocação à santidade de Deus, ofende a Deus de todas as formas o homem na prática do pecado. Então, estas foram as causas que motivaram esta inimizade do homem contra Deus. E todas as causas, os atos realizados, eles têm ou bênçãos ou consequências. Quando as atitudes são boas, de acordo com o propósito, temos promessa de bênçãos, de vitória, de livramento. Quando elas são ruins e contraditórias ao propósito de Deus, temos consequências. E consequências não são boas, são ruins. E quais foram, então, as consequências da inimizade criada pelo homem para com Deus? Então, nós observamos a separação espiritual de Deus. O homem tornou-se estranho diante de Deus. Ele, pela sua condição de vida, percebeu como estava, perdeu a delícia, o prazer, a alegria da presença, do poder e da comunhão com Deus diariamente. E passou agora a estar separado de Deus espiritualmente, eternamente, e fisicamente limitou-se pela morte, como consequência e salário do pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Morte veio por desobediência, por incredulidade. Morte física, morte eterna e morte espiritual. E este legado que o homem, na sua confusão e rebelião diante de Deus, abriu espaço para que isto acontecesse, sendo ele a matriz do homem e dele descendem todos os demais, o pecado originário praticado por ele passou a todos os homens. A própria Escritura diz aqui em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus. Olha as consequências da desobediência, criando uma inimizade contra o doador da vida, o Criador, o Senhor, o Deus soberano,
maravilhoso, glorioso e eterno. Então, esta era a condição. Porém, Deus não é irresponsável. Ele jamais abriria mão da obra que ele criou com tanto amor e carinho. O homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, se da parte do homem não há nenhum interesse em voltar à comunhão, à amizade com Deus, da parte de Deus, ele nunca deixou de estender a sua mão e de prover todos os meios necessários para novamente restaurar este homem, esta humanidade que se tornou inimiga de Deus por conta do pecado entronizado e dominando sobre a sua vida. Porém, da parte de Deus, ele fez todo o possível e abriu todos os meios para atrair, trazê-lo de longe, porque a inimizade levou o homem para longe da presença de Deus, não somente longe, mas inimigo, provocador, ingrato, profano, irreconciliável. Tudo isto está à conta da vida humana pela desobediência e rebelião que criou todo este estado de coisas ruins de que toda a humanidade tem experiência própria. Porém, nós encontramos no texto que li que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda inimigos, sendo nós ainda, conforme observamos, pecadores, ou seja, os que vivem na prática do pecado, portanto, inimigos de Deus. Então, antes de qualquer iniciativa da nossa parte, o próprio Deus tomou a iniciativa, a parte ferida, a parte atingida, a parte que sofreu com esta inimizade do homem, toma a iniciativa de procurá-lo para restaurá-lo, para promover uma reconciliação. Então, parte de Deus a reconciliação. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a ira de Deus está perto de ser derramada sobre a humanidade. Mas em Cristo, através da ação de Deus em promover a reconciliação, nós podemos ser salvos desta ira. Por quê? Se nós, sendo inimigos, a Escritura enfatiza bem esta parte, sendo inimigos. Inimigos não quer o bem daquele de quem ele se tornou inimigo. Inimigo procura a todo momento fazer mal contra aquele que se tornou, de quem ele se tornou inimigo. Não foi Deus que se tornou inimigo do homem, foi o homem que se tornou inimigo de Deus. E inimigos de Deus não têm vitória em momento algum. Então, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos por ele salvos da ira. Então, prova-nos aqui que o maior reconciliador é Deus, e o meio pelo qual ele usa para realizar esta reconciliação é através do seu Filho Jesus Cristo. Reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, o que é a reconciliação? A reconciliação entre as pessoas é o processo de restaurar relacionamentos que foram quebrados
deixando brotar o quê? A amabilidade sincera no coração das pessoas. Então, é um processo de restaurar a relação entre Deus e os seres humanos e entre as pessoas. Isto é, reconciliar, trazer os inimigos à mesa e promover, através de um ato bíblico, através de Jesus, esta reconciliação tornar-se possível. E reconciliação na Bíblia é um dos temas centrais das Escrituras e uma das principais mensagens do Evangelho. É Deus à procura do homem, o seu inimigo, para uma reconciliação. Deus faz isto não para o seu bem, ele faz isto para o bem do homem que se tornou inimigo. Deus não quer que ele morra no seu estado de iniquidade, pecado e inimizade e seja lançado às consequências aos condenados. Mas Deus espera, através desse seu ato de amor, este processo chamado reconciliação, restaurá-lo e recuperar-lhe as bênçãos que foram perdidas. Então, a reconciliação com Deus é o processo de redimir o ser humano do pecado e da separação espiritual que foi ocasionada por esta amizade, restaurando nele a harmonia e a comunhão com o Criador. Disto resultarão as bênçãos de Deus. Então, Deus é o reconciliador através de Cristo. Nós, então, entendemos aqui, por isso que foi preciso falar sobre a inimizade, as consequências da inimizade, para entendermos o processo da reconciliação. Então, a Escritura, ela nos afirma que a base da nossa reconciliação com Deus partiu do próprio Deus. Então, o homem necessita reconciliar-se com Deus, mas em si mesmo ele é impotente, ele é dominado pelo poder das trevas e não tem em si forças e nem elementos que possam apresentá-lo diante de Deus. Então, as bases da reconciliação, elas são colocadas por Deus. E estas bases da reconciliação, através de Jesus, são colocadas diante da humanidade. Quando a humanidade entende, compreende e crer num Deus reconciliador, que está chamando para a reconciliação, para a harmonia, o homem, obra das suas mãos, que tornou-se inimigo, Deus estende a ele a mão para trazê-lo de volta à sua presença e restaurá-lo, restaurar nele tudo aquilo que ele perdeu, que lhe era próprio lá no Éden. Então, observe, a base da reconciliação é através do sacrifício de Jesus, porque a própria Escritura diz que nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Falando aqui, a morte de Jesus no aspecto reconciliatório. Reconciliar, fazer a paz entre inimigos. E através de Cristo, nós alcançamos a reconciliação. Aqui no capítulo 8, o versículo 32 de Romanos está escrito: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Em Efésios, no capítulo 2, o versículo 16, versículo 16 está escrito o seguinte: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, fomos reconciliados com Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 18, está escrito: e isto provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, reconciliação é uma obra de Deus a favor da humanidade perdida, inimiga, irreconciliável, ingrata. Então, a base da reconciliação operada por Deus a nosso favor, ela se fundamenta no sacrifício santo de Jesus Cristo, o entregar da sua vida e o derramar do seu sangue, oferecendo-se a Deus como oferta agradável e aceitável. A Escritura diz: ele se ofereceu a si mesmo pelo Espírito Eterno para purificar as nossas consciências das obras mortas. Então, através do sangue de Jesus, tornou-se possível a reconciliação. Em Jesus, Deus estabeleceu uma ponte de ligação entre um Deus santo e um homem pecador e inimigo, que não podia aproximar-se de Deus por conta do seu pecado e Deus por conta da sua santidade. Mas Deus, através de Jesus, criou um meio pelo qual isto se tornasse possível. Então, com a morte de Jesus, com uma mão, ele nos estendeu a mão e com a outra ele nos leva a Deus, o nosso Pai, através do sacrifício da morte expiatória, sacrificial, reconciliadora e propiciadora. Nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto e, estando perto, fomos reconciliados com Deus. E os frutos da reconciliação é que as bênçãos de Deus prometidas, elas são então restauradas para a nossa vida. Então, Deus é o grande reconciliador. E entre Deus e o homem, o mediador da reconciliação é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador, conforme encontramos aqui em Hebreus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 15. Está escrito assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus tornou-se o mediador no processo da reconciliação do homem com Deus. Não é Deus que reconcilia, Deus promove a reconciliação, porque Deus nunca abandonou o homem, nunca tornou-se inimigo do homem, mas o homem sim, através da desobediência, ele deu as costas para Deus, tornou-se o inimigo, e Deus agora vem à procura para fazer a paz, estabelecer a comunhão, a harmonia e restaurar-lhe as bênçãos que ele prometeu. Não é desejo de Deus que o seu inimigo morra, mas que ele venha para a reconciliação e seja restaurado e liberto. Os resultados da reconciliação é que antes nós éramos inimigos, agora somos declarados amigos de Deus. Antes nós vivíamos nas trevas, pela reconciliação nós fomos chamados para viver na luz. Antes nós vivíamos de maneira perigosa, vivíamos na maldade, no pecado, na corrupção. Agora vivemos em função da justiça praticada por Jesus. Isso tudo são resultados da reconciliação, um processo efetuado por Deus com validade eterna para a nossa vida. Então recebemos a libertação do pecado com todos os seus feitos. Hoje somos livres em Cristo para servir a Deus. As bênçãos e as promessas que foram feitas por Deus e perdidas pela inimizade são restauradas pelo momento da reconciliação.
Isto porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Arrependam-se de terem vivido como inimigos de Deus e recebam e aceitem a oferta de Deus de promover a reconciliação através de Jesus Cristo, o seu maravilhoso Filho. Então observamos aí, e a salvação eterna, conforme disse, é resultado da reconciliação. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós observamos, dentro desta meditação, Deus como sendo o maior reconciliador. E a reconciliação feita por Deus através do mediador que chama-se Jesus Cristo, que tornou-se nosso Senhor e Salvador, libertador da nossa alma. Nós outrora inimigos, e a inimizade era por conta da desobediência e rebelião. O pecado entronizado na vida nos afastava cada vez para mais longe da comunhão com Deus. As consequências é que ficamos separados, marcados com a morte física, eterna e espiritual, e sentenciados para uma condenação futura. No entanto, através deste processo da reconciliação iniciado por Deus e colocado à disposição da humanidade, através do Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe para perto, perdoou as nossas iniquidades, quando nós, como inimigos, reconhecemos que éramos inimigos de Deus, pecadores, ingratos, irreconciliáveis, que merecíamos a condenação eterna, mas uma vez que está posto diante de nós a prova maior do amor de Deus em dar o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores, agora nós estendemos a mão para receber a mão de Deus que se estendeu a nosso favor, nos chamando para reconciliação, para comunhão. E ao entender isto e confessar os nossos feitos e práticas contrárias à vontade de Deus, crendo em Jesus e aceitando o seu plano de salvação, nós somos reconciliados com Deus. E reconciliados com Deus, tudo que havia sido perdido foi restaurado por Deus na nossa vida. Tornamo-nos agora amigos de Deus, servos de Deus, filhos de Deus, amados de Deus, com acesso livre e direto à presença de Deus. Não estamos mais na prática do pecado, porque Deus nos libertou da escravidão do pecado, restaurou-nos as bênçãos que tínhamos perdido, elas foram restauradas e temos a salvação preciosa através de Jesus e a promessa da vida eterna com Deus, onde a morte já não mais existirá e nós viveremos para todo sempre na presença do Senhor. Veja quantos benefícios nós alcançamos através da reconciliação que foi proposta a nós pelo próprio Deus. Se você ainda não está reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, não continue na condição de inimigos irreconciliáveis e ingratos diante de Deus, mas procure entender hoje o grande amor de Deus, manifestado em dar o seu Filho Jesus para o seu perdão, para a sua reconciliação, a transformação da sua vida e a libertação da condenação que paira sobre a sua vida por viver no estado de pecado. Em Cristo, você é liberto, perdoado, transformado e direcionado para a presença de Deus. Então, desfrutemos com alegria das bênçãos resultantes da reconciliação com Deus. Hoje, reconciliados, seremos salvos da ira, seremos libertos de toda a condenação, porque a reconciliação de Deus para nós
foi plena, total e definitiva. Desfrutemos com alegria desta reconciliação e proclamemos àqueles que ainda não a conhecem e não a experimentaram, para que eles também provem quão grande é o amor de Deus, mesmo para com aqueles que ainda se tornam inimigos, mas que eles podem, pelo amor, pelo sacrifício, pela iniciativa de Deus, serem alcançados e reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.